E aí, designers, e aí, artistas. Thiago Pontes aqui trazendo um vídeo de arte comentada, um design que eu criei. E vou comentar para vocês o meu processo, como também as nuances que aparecem durante a criação. Vamos lá! Para começar, eu decidi criar uma arte totalmente vetorial, tá? Então vai ser toda feita no Illustrator, beleza? E com cuidado para ser tudo vetor, nenhum efeito bitmap. Vai ser um posters com as palavras sonhe, acredite e realize. E não tem sketch, não fiz sketch nessa arte porque como a arte toda é em caixa alta e com fonte simples, eu decidi não fazer sketch, dava para fazer tudo via Illustrator direto. Fiz um sketch no Illustrator, né? Como vocês podem ver aí, a base das letras. Então eu fui criando as letras utilizando o brush do Illustrator, o pincel. Tomei cuidado para escolher um pincel que tivesse uma espessura meio que variável, porque eu queria dar essa ideia de regularidade, tá? Não queria que fosse muito variável, como também não queria que fosse nem muito fino nem muito grosso, mas que tivesse essa variação de espessura. Porque o foco principal dessa arte era a irregularidade e também o movimento, a forma orgânica dos erros, vamos dizer assim, né? Eu gosto dessa arte meio que foi feita nas coxas. Acho legal essa ideia. E as letras eu fui criando primeiramente com a forma mais normal, vamos dizer assim, mas eu fui acabando distorcendo elas, né? Para que fiquem irregulares mesmo. Como eu queria usar cores vibrantes na arte, né? Não podia ter muita firula para não ficar muito poluído. Então eu decidi utilizar as letras bem grandes com cores mais chapadas. As letras eu acho que não foi o grande desafio, né? Porque, como eu falei, são letras simples. Mas acredito que o efeito que eu quero dar no final da arte, que é meio que um 3D, vai ser meio que... vai dar um trabalhinho para ajustar. Fiz a primeira ideia das letras, agora eu tô ajustando as letras, né? Tô finalizando, vendo onde é que eu quero deixar mais grosso, mais fino, onde é que eu quero esticar ou não, né? Claro que eu podia utilizar um efeito, né? Como Rogen ou Scribble para dar esse efeito nas letras, ou utilizar uma fonte regular, mas eu acho que ter o controle sobre a irregularidade é bem interessante, então eu prefiro trabalhar eu mesmo criando a irregularidade. Claro, depende muito da arte, né? Essa arte eu queria focar em algo meio que totalmente criado por mim e irregular, então eu decidi criar a irregularidade dela. Eu acredito que quando a gente vê a diferença entre uma arte que tem efeito de irregularidade e outra que tem irregularidade feita na mão, é perceptível, né? Posso estar errado, mas creio eu que não vai ter nenhuma fonte com essas exatamente igual a essas letras, então é mais ou menos isso que eu penso. Então é uma arte meio que única, apesar de ser simples. Bom, agora eu estou ajustando as letras, pode ver que eu crio guias ali para a altura da letra, mas eu não sigo exatamente o tamanho das guias, é mais uma orientação para que também fique muito desproporcional. Mas algumas letras eu estouro a guia em cima, a guia embaixo, né? E eu também quero esticar as letras, algumas eu quero deixar mais altas, outras mais baixas. Então a guia é só mais para ter uma base ali. São ajustes finos que eu estou fazendo, eu utilizo aí só a Direct Tool, né? Direct Selection Tool, para posicionar as linhas e os pontos onde eu quero, tá? Para depois aplicar o Extrude do efeito 3D. Essa parte demorou muito, tá? A arte total demorou mais ou menos 2 horas e meia, vamos dizer assim, tempo total. Eu não crio direto. Faço meia hora, depois faço 15 minutos. Não consigo ficar mais de meia hora, no máximo 1 hora criando. Pode ver que já está ficando meio refinado, né, da arte final. Estou tirando as sobras. Claro que vai ficar algumas sobrinhas ainda, mas no final ainda tiro. Vou dando uma ideia de coisas mais tortas e exploro bem as transformações, né, as transformações de perspectivas do Illustrator, como também os pontos. Tem que ter muito cuidado ao se criar uma irregularidade, porque você começa a viciar na mesma irregularidade. Então você tem que mudar e acaba ficando estranho, mas é questão de costume. Eu acho que já falei a palavra eu já acho que eu já falei a palavra irregularidade nesse vídeo umas 50 vezes. Contei quantas vezes eu falei, pessoal. Se você está gostando desse vídeo,
desse tipo de vídeo, comenta aí, pede um vídeo de uma das minhas artes aí, meu site está aí na descrição, é só acessar e escolher uma, tá? Eu crio uma baseada nela e vou comentando. Bom, comecei a aplicar ali, ó, já o 3D, né, o Extrude, e ao mesmo tempo eu vou fazendo alguns ajustes. Claro que eu tenho um processo linear nessa arte, né, que era fazer as letras, depois o Extrude, mas eu vou indo e voltando, né? Tem um processo linear, mas não é exatamente linear, né? Eu consigo voltar e avançar. Por isso que eu deixo as camadas bem organizadas ali, porque caso tenha algum erro, né, sei lá, enfim, tem alguma coisa que não está no canto certo, as camadas me orientam bem. Estou aplicando o Extrude com efeito 3D, pode ver que é bem irregular mesmo, tá? Algumas perspectivas estão mais para cima, outras mais para baixo. Essa é a ideia, tá? Como eu falei, essa é uma arte irregular, vão ter cores vibrantes, então o foco é esse, irregularidade e cores vibrantes. Por isso não deixo nada certinho, tem que estar bem errado. Aí eu começo o refinamento das pontinhas que estão sobrando. Eu uso a ferramenta Eraser, né, do Illustrator, atalho Shift W, se eu não me engano. Eu vou apagando o que vai sobrando e vou recriando o que está faltando, né? Eu já expandi as linhas para shapes, tá? Para eu conseguir trabalhar com a ferramenta Eraser, precisa fazer isso. E claro, os pontos que vão faltando eu vou criando novamente ali, né, usando o brush mesmo. Depois eu expando e vou unindo. Quer dizer, não uno agora, eu uno só no final, porque agora eu ainda tenho que tirar sobras. Então eu uso também o Shift M, que é o Shape Builder. O Shape Builder é o Shift M, isso, para remover também essas sobras. O Shift W e o Shift M são duas ferramentas que eu utilizo. No caso é o Eraser, que é a borracha, e o Shape Builder, construtor de formas. Estou ajustando, fazendo os ajustes finos, ajustes finais, né? Tem alguns ajustes que não são necessários, mas, enfim, cada artista tem suas neuras, né? Então eu vou fazendo ali e tal. Talvez por isso que tenha demorado 2 horas e meia. Eu acho que, assim, com a eficiência total, dá para fazer essa arte em 1 hora no máximo. Mas, enfim, eu perco muito tempo fazendo coisinhas que não são necessárias, mas são coisas que eu gosto de fazer. Tô fazendo ajustes finais ali, removendo o que tá por trás, né, dando essa ideia de uma letra na frente da outra, e a letra de cima sempre está na frente da letra de baixo. São muitas nuances, né? É bem cansativo, não vou dizer que é cansativo, mas é chato. Não cansa, não chega a cansar, mas é chatinho. E aí eu finalizei, né? Junto tudo, transformo numa forma só e vou usar aí a ferramenta de pintura dinâmica, não sei como é que chama essa ferramenta, mas se não me engano é o K, o atalho dela. E eu vou pintando shapes, que já estão todos fechados, né, que eu já fechei. Depois vou escolher as cores. Eu não sabia as cores ainda qual escolher dessa arte, então eu coloquei 2 cores bem fortes aí, um roxo e um amarelo, né, para deixar vibrante, e fui meio que testando, não busquei nenhuma paleta, fui meio que no olho mesmo. E vi ali que ficava legal o verde com o amarelo e o roxo, né, que são até cores análogas e complementares. Mas eu acabei não gostando desse esquema, porque achei muito Brasil. Nada contra o Brasil, gosto muito de fazer artes com a bandeira brasileira, mas não era o foco, né? Mas eu fui finalizando para ver para enxergar como é que ficava essa distribuição de cores. E eu não quis também deixar o extrude de uma cor, né, o 3D de uma cor e a letra de outra. Eu quis fazer o 3D bem aleatório as cores, como se não tivesse uma luz, né? Fossem simplesmente pintadas mesmo. E a cor final foi essa aí, né? Eu achei bem legal. Decidi colocar o fundo preto clássico para não queria arriscar uma cor colorida porque eu achei bem legal assim. E são 3 cores que eu não combino muito, eu acho, o verde, o azul e o roxo, mas que eu achei legal aí. E no final eu fui colocar uns drop tints, né, uns pingos de tinta que dão esse efeito. Tem um brush de stipple, né, crio lá, expando e dou um deslocar caminho nele, um offset, com um tipo de junção mirror, que vai deixar as tintas, os pinguinhos não tão redondos, vai ficar umas pontinhas, que é isso que eu quero, esses erros. E aí foi meio que no olho mesmo, ó, ajustando onde eu quero os pingos, onde vai ficar aleatório, esticando alguns, para dar esse efeito de alguns pingos serem mais retos que outros. Fui aplicando as cores também, usei o roxo nos pingos de tinta, e por cima das palavras o preto.
Também apliquei algumas tintas azuis, ainda não apliquei, mas pode ver que eu vou fazendo alguns ajustes bem pontuais ali, só pra... Enfim, eu acho que fica mais legal, assim. Coisa de design e artista também, né? E o resultado final foi esse. Uma arte toda vetorial. Inclusive eu vou colocar para venda dos meus estoques, né? E eu acho que é isso, pessoal. Consegui mostrar aí para vocês o meu processo de criação, vamos dizer assim, que eu já tinha uma ideia, mas eu fui criando ao decorrer da criação da arte e eu gostei muito desse resultado, tá? Se você curtiu o vídeo, dá o like aí, se inscreve no canal que eu sempre vou estar trazendo esse tipo de vídeo, tá? E é isso. Um abraço e um beijo no coração.